Olá, sou Sônia Pedrosa, aluno do Bacharelado em Matemática aqui da Federal, UFPE. Então, hoje eu vou falar sobre o critério da exatidão do cálculo diferencial integral. Então, vamos lá. Sobre equações diferenciais. Eu tenho aqui equação diferencial exato. Então temos aqui, vamos falar um pouco sobre o critério da exatidão. O que é que diz o critério da exatidão? Seja a equação m de x, y relação a x mais igual a zero, uma equação contínua de classe C1, onde suas derivadas, a sua derivada parcial na primeira ordem também é contínua, em alfa, esse conjunto aqui, tal que esse x é maior que um k entre a e b, o nosso y está chamado de c, contínua nesse intervalo, toda função contínua nesse intervalo. Então existe solução, a equação existe solução, se e somente se a derivada parcial em relação a y da função lá do n tem que ser exatamente igual a do x, a derivada parcial do n em relação a x. Logo, existe uma solução do tipo uma solução desse tipo aqui com 6 hipertensíveis reais. Isso aqui é lá no cálculo 3 a gente encontra uma função potencial para um campo vetorial. Então essa aqui é a mesma coisa se você calcular aquela função potencial do que o campo vetorial. Então como é que eu posso dizer isso? Como é que eu consigo achar essa equação? Então a prova é a seguinte. A prova desse aqui. Tomemos a equação com as suas derivadas parciais iguais, então, ou melhor, existe a solução se a gente conseguir encontrar isso aqui. C per reais. Logo, se eu derivar essa função potencial em relação a x, vai ter que ser exatamente igual ao meu m. E se eu derivar a mesma função potencial em relação a y, vai ter que ser exatamente o meu m. Vou escolher essa função aqui inicialmente para podermos achar a equação potencial. Temos que
U de y, a derivada parcial em relação a y da equação é igual a M. Então, se eu fizer o seguinte, eu quero achar essa equação, a solução, né? Eu vou integrar em relação ao y mais uma função aqui em relação à variável x. Sabemos que é exatamente igual a quem? O de y, que a gente chama de n. Então, vou chamar de n de y mais essa função aqui. Agora eu vou derivar esse cara daqui em relação a x. Se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar igual a quem? A derivada parcial dessa parte aqui em relação a x, a integral de y. A derivada dessa parte aqui, dessa função em relação a x, é f de y. Vou passar esse termo daqui para lá. A f de x vai ser exatamente igual a quem? Vai ser exatamente igual a função potencial, a derivada em relação a x, menos a derivada parcial em relação a x, a integral de dy. Agora eu vou derivar essa parte daqui e essa parte em relação a y. Se eu derivar, o que é que fica? Então, se eu derivar agora em relação a y, fica o quê? Olhando para aqui, vou derivar uma coisa, vou derivar essa função aqui em relação a y. Aqui só depende de x, ó. Então essa derivada aqui, essa função é zero. Então vai ser zero, vai ser igual. Quem é o de x que nós chamamos aqui inicialmente? Olha aqui rapidinho. O de x é exatamente igual a m. Então voltando para lá, eu vou substituir o de x igual a m menos. Se eu trocar aqui, ó, se eu fizer a comutatividade aqui, fica assim, derivada em relação a x, derivada em relação a y, da integral em relação a y, vai ser exatamente o quê? Zero vai ser igual. Se eu derivar essa aqui, essa integral, ó, eu estou derivando uma integral em relação a y, derivando essa função em relação a y. E ó, eu integro essa função em relação a y, vai dar uma função. Depois eu derivo essa mesma função em relação a y, volta a ser esse mesmo termozinho aqui. Então sobrou a derivada de y em relação a x de quem? De n. Passa esse termo para o outro lado, fica exatamente implica aqui, ó, a derivada desse cara aqui em relação a x tem que ser exatamente igual a derivada desse outro cara em relação a y. Pronto. Isso aqui tá, chegamos no que queríamos, né? A derivada parcial em relação a x tem que ser exatamente igual a derivada de y em relação a y para que a equação seja exata. No próximo vídeo iremos tentar provar como achar um fator integrante